moves o céu, move a terra por mim. Eu só quero fazer uma biografia rápida do livro de Apocalipse. Tem muita gente que acha que o livro de Apocalipse é um livro que traz medo, que traz pânico, mas é o contrário. É o livro mais completo da Bíblia, o livro mais perfeito da Bíblia. Perguntem por quê? Por quê? Qual que é o número da perfeição, igreja? 7. O livro de Apocalipse há 7 selos, 7 igrejas, 7 cartas, 7 taças. Tudo no livro de Apocalipse é 7 e é dividido em 7 partes também. É um livro perfeito que fala do futuro, do presente e do passado. Amém? Nós vamos aprender mais hoje o que Deus quer falar conosco essa noite. Aleluia. É um livro que tem que ser mais vezes pregado. Amém? Todos encontraram? É Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Amém? Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseveranças e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Esta parte é muito importante, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu vou repetir porque esse versículo aqui é muito importante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis que te alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos voltar uns capítulos antes. Eu vou explicar esta carta como um todo no final da mensagem. Vou colocar aqui em foco esse último versículo do fruto da árvore da vida. E quem tem direito de participar das bordas do Cordeiro, vou mostrar aqui na Bíblia como alcançar esse feito, amém? Vamos voltar a Bíblia aqui um pouco antes. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos 1, versículo 6. Atos 1, versículo 6. Amém, igreja? Amém. Então os que se estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. É uma nuvem encobriu os seus olhos.
Estando ele com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E a igreja que será arrebatada diz amém. Amém. Tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque ele é tremendo. Que o Senhor faça com que esse pregador não fale da sua vontade própria e que a mensagem vá nos corações de todos e produza o resultado. Em nome de Jesus estou aqui para ser usado e que Jesus venha a ser glorificado. Amém? Amém. Eu vou descrever uma cena, vou explicar em detalhes para que a igreja entenda. Eu preguei isso aqui quase um ano atrás, mas agora tem muito mais detalhe, que equivale à primeira carta em Éfeso, a igreja de Éfeso. E nós vamos entender o que tem a ver essa mensagem, a carta da igreja em Éfeso. Amém? Amém. Eu vou descrever uma cena e eu gostaria que a igreja imaginasse essa cena comigo. Mas por que isso, pastor? Quando eu faço isso, vocês são transportados para dentro do cenário profético. Amém? Amém. Há um homem no alto de uma montanha. Na frente dele há cerca de 500 pessoas, homens e mulheres, sedentos para ouvir uma mensagem divina. Este homem, ele está pregando, dissertando e ensinando. Ele está num lugar um pouco mais elevado, para que a sua voz possa ser ouvida por toda a multidão. Ele espera o momento exato do dia, para que o vento bata na encosta da montanha e leve a sua voz aos ouvidos de todos que estão presentes. Este homem que está pregando, dissertando e ensinando é Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. Só há uma agravante nesse dia. Perguntem qual? Qual? Ele está ressuscitado. Jesus está falando de coisas fantásticas e coisas do céu. Em um certo momento ele até diz: vocês precisam conhecer mais de coisas do céu. E as pessoas que estão olhando para ele não estão acreditando no que estão vendo e nem acreditando no que estão ouvindo. Todos eles estão com os olhares desapercebidos, todavia atônitos, com os olhos fixos estão nele. É um se acotovelando, que acotovela um e está dizendo: é ele mesmo? É alguém que está dizendo: é ele? E neste sermão que ele pregou nesse último dia, em um momento único, ele para, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: perguntem para mim alguma coisa. Eu estou indo embora da terra. É a última vez que vocês vão me ver neste corpo. Perguntem o que quiserem e eu respondo. Confesso que quando eu li esse versículo pela primeira vez fiquei bravo. Quem lê esse versículo pela primeira vez e medita nele, fica de uma certa maneira irado. Por quê, pastor? Porque os discípulos podiam perguntar qualquer coisa. Eles podiam perguntar, por exemplo, como é que era a vida pós-morte. Eles podiam perguntar por que Moisés não morreu, mesmo vendo Deus face a face, se a Bíblia diz que quem vê Deus face a face morre. Eles podiam perguntar de coisas eternas, mas quando eles teve a oportunidade única, presta atenção em mim aqui, igreja. Olha só o que eles perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor levantará Israel de novo como nação? Jesus levanta a cabeça e diz: não vos compete saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder e sua própria vontade. Jesus estava dizendo o seguinte, igreja: eu deixo vocês me perguntarem coisas do céu e vocês me perguntam coisas da terra, tendo a chance, pastor, de perguntarem coisas transcendentais e metafísicas. Vocês me perguntam de coisas deste mundo. Jesus, ele desiste do diabo. A Bíblia diz que vem uma nuvem, eu não sei se da esquerda ou da direita, envolve os pés dele e ele começa a flutuar no ar. Ele está subindo e as pessoas estão olhando. Eles não conseguem respirar direito, eles estão tremendo, eles estão apavorados, eles estão na expectativa de um terror. Na frente deles, igreja, havia um ex-defunto,
Na frente dele estava uma pessoa que foi crucificada e sepultada e está ali vivo falando com eles. Nenhum ser humano presencia um milagre desse porte e fica normal. Às vezes nós nos envolvemos com sinais e prodígios e nós confundimos sinais e prodígios com milagres fantásticos. Sinais são milagres, prodígios são milagres, mas que qualquer um pode ver, entender, absorver, explicar e até contar. Mas eu estou falando de milagres aterrorizantes, de maravilhas. Exemplo, é Moisés atravessando o Mar Vermelho com 2.710.000 almas. Por que vocês acham que chega do outro lado da margem, ninguém dá um glória a Deus? Está Israel inteiro do outro lado da margem, assistindo o Mar Vermelho fechando, engolindo todos os soldados e cavalos de Faraó. O Mar Vermelho pela primeira vez na vida ficando vermelho, com sangue. Porque pela altura que eles estavam, quando o Mar Vermelho se fecha, a força das águas é tão grande que explode o corpo deles. O Mar Vermelho fica pintado de vermelho. Ninguém dá um glória a Deus. Eles estão na expectativa de um terror. Quem quebra o encanto, quem quebra o terror é Miriam. E eu acredito que ela não fez como ela queria. Porque você vê ela discutir com Joquebede na Bíblia para cuidar do menino. Quando o menino é colocado nas águas, você consegue perceber que ela era uma mulher atrevida. Ela era uma mulher expansiva. Até Miriam teve dificuldade quando o Mar Vermelho se fechou. Depois de um tempo ela com a boca tremendo, ela pega um pandeiro na mochila, tenta tirar uma nota musical na perna e diz: ei, Israel, só o Senhor é Deus. Aleluia. Quando algo acontece perto de um ser humano, e esse ser humano percebe que esse algo vem do além, vem de um outro mundo que não é este mundo nosso, ninguém fica normal. É diferente quando alguém conta um testemunho que foi curado da cabeça, ou que recebeu uma bênção e a igreja aplaude. Eu estou falando de milagres aterrorizantes. A aparição de um anjo, por exemplo, é Daniel, um fantástico servo de Deus. A Bíblia diz, Daniel dizendo: quando eu vi o anjo, faltou vida, eu caí como morto a seus pés. É João em Apocalipse dizendo a mesma coisa. Eu escutei uma voz por detrás de mim e virei para ver quem era. Quando eu vi ele, com aquele cabelo branco, o olho parecendo chama de fogo, o pé reluzindo como um latão que saiu da fornalha, aquela roupa branca no corpo, cinturão de ouro no peito, eu caí como morto a seus pés. É um milagre que aterroriza. No primeiro capítulo de Atos, Jesus está ali vivo, mas eles estão olhando para Jesus, eles estão lembrando de 43 dias antes disso. Vocês lembram o que aconteceu 43 dias antes? Ele foi pendurado no alto de uma cruz. O corpo dele está destruído. Ele tem mais de 400 cortes na testa, no olho, no pescoço, no peito. Parte de sua costela pode ser vista, porque ele levou uma quarentena de açoites menos uma. Ele levou 39 chibatadas com um chicote chamado Zohar, sendo que na ponta desse chicote havia 12 tiras de couro. Quando pegava no corpo de Jesus, arrancava um pedaço de carne. Eles olharam para Jesus 43 dias antes e sentiam nojo dele. Isaías gritou isso: não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Mas 43 dias depois ele está lá, no pé do monte. O semblante está bonito, o cabelo está voando pelo meio dos ombros, os olhos dele estão brilhantes. Ele não tem mais ferida no seu corpo. A única ferida que ele tem, que ele não permitiu que sarasse, é na palma da sua mão. Quando ele fazia assim, todo mundo olhava para a mão dele. É um acotovelando um, que cutuca o outro, está dizendo: é ele mesmo. E alguém está dizendo: é ele. Foi ele que foi furado na mão, foi ele que foi furado nos pés. Ele não está mais morto, igreja, ele ressuscitou. Glória a Deus. O que eu vou falar agora é do corpo dele. É do corpo ressuscitado dele. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que confunde o corpo glorificado com o corpo ressuscitado. E ele não estava glorificado, ele só estava ressuscitado. Lembra na abertura do túmulo? Maria correndo desesperada no meio do jardim, gritando: hospedeiro, jardineiro, onde colocou o corpo do meu Senhor? Ela escuta uma voz por detrás dela: Maria. Quando ela olha: Rabi, mestre, és tu. E ele diz: sou eu, Maria. Quando ela corre para colocar a mão nele, ele se afasta e estende a mão e diz: não me toque. Não te tocar, Senhor? Por que não te toque? Não me toque, porque eu ainda não fui glorificado, eu só fui ressuscitado.
Esse corpo ressuscitado de Jesus transcende, pastor Julião. Ele desaparece daqui e aparece ali. Ele atravessa a parede, ele come peixe. É por isso que uma certa vez ele apareceu para 2 rapazes numa bifurcação a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho de Emaús, e esses 2 rapazes estavam falando dele. E quando Jesus aparece nessa bifurcação, eles dizem para Jesus: por acaso o senhor é estrangeiro? Não viu falar do Messias, que foi crucificado, fazia grandes milagres? E Jesus ali presente diz: não, me conte um pouco mais. E eles começam a pregar para Jesus. E chega uma parte da conversa e Jesus diz: eu preciso ir embora. E eles falam: fica conosco essa noite. E antigamente era costume lavar o pé do viajante e dar o pão na mão do viajante para o viajante dar graças. Mas todo judeu, quando ele dava graças assim, ó: graças te dou, ó grande Elohim. E partiu o pão. Elohim é Deus. Quando estão todos na mesa com os olhos fechados, Jesus vai partir o pão. Jesus fala assim, ó: graças te dou, ó Pai. Quando ele fala Pai, todos na mesa abrem os olhos. Ninguém chamava Deus de Pai até aquele momento. Era quase como se fosse uma blasfêmia. Quando ele abre os olhos, Jesus não está mais lá. O pão está partido no meio da mesa. Um olha para o outro com os olhos lacrimejando e diz: por acaso não ardia o vosso coração enquanto ele falava? Por acaso não queimava o vosso coração? Era ele. Ele estava aqui presente e foi embora. Jesus, ele arrasta um corpo de carne e osso lá para o céu. Mas ele não foi entrando de qualquer jeito, igreja. Porque o céu está cercado. Deus cercou o céu com muros e colocou um portão no meio. Porque o diabo e seus demônios estão proibidos de entrar lá. No céu só entra com autorização. Quando Jesus ele chega, ele pega o corpo ressuscitado e para na entrada do céu. Os anjos que guardam a área celestial vêm desesperados com suas espadas embanhadas, pensando em tratar de demônios, pensando que era um demônio. E o anjo que estava, porque os anjos não são onipresentes. Vocês entendem isso, igreja? Os anjos não sabiam o que estava acontecendo aqui na terra. Quando ele chega, ele para na entrada do céu, o anjo que está à frente sente a presença dele e começa a recitar o Salmo de número 24, do 7 em diante, que diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O anjo que está atrás, sentindo a presença, tem um ponto de interrogação lá, uma pergunta, e faz assim: quem é esse Rei da Glória? Tem uma pergunta lá, e o anjo que está à frente responde: o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. O portão celestial se abre. Pela primeira vez na vida, carne e osso entra dentro do céu. A lei já está cumprida. Quando Jesus ele entra dentro do céu, o corpo ressuscitado começa a ser glorificado. O cabelo se transforma num cabelo branco, da raiz para trás. O olho se transforma em chama de fogo, âmbar. O pé reluzindo como latão que saiu da fornalha. Uma roupa branca, um cinturão que vem das costas e corta o peito, e Jesus diz: o rei voltou. Esta é a visão que João teve quando estava preso na ilha de Pátmos. Por que eu descrevi toda essa situação para vocês, irmão? João estava preso na ilha de Pátmos e a primeira coisa que ele viu foi Jesus glorificado. Mas esse corpo de Jesus tem uma função no dia do arrebatamento da igreja. Só participa das bordas do cordeiro aquele que for arrebatado. E quem é a igreja, irmãos? A igreja é quem, irmãos? A igreja somos nós. Quando refere a 7 cartas para a igreja, as cartas são para nós mesmos. Eu vou descrever todinha a carta no final da mensagem para que vocês entendam. E esse corpo de Jesus, ele tem uma função do arrebatamento da igreja. Vem da boca de um fantástico servo de Deus, o apóstolo Paulo. Inclusive ele fundou a igreja de Éfeso. Ele estava pregando e ele foi orar. E ele estava pregando para a igreja e as pessoas começaram a fazer umas perguntas doidas para ele. E disse: apóstolo Paulo, enquanto estamos vivos, temos esperança. E os que morreram, o que restou com ele? Paulo pede um minuto, ele vai orar. E Deus revela a mensagem do arrebatamento da igreja. Paulo ele volta e prega a mensagem.
E ele diz: e Deus me revelou, e vai assim acontecer. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. É lindo esse versículo, não é? Mas eu vou explicar ele palavra por palavra. Dada a palavra de ordem. A palavra de ordem é dada pela boca do Pai, para que o Filho fique de pé. A figueira de Deus na terra é Israel. E quem aqui acompanha o conflito árabe-israelense sabe do que eu estou falando. As coisas estão se afunilando lá para aquele Oriente Médio. Ninguém mais está suportando, irmão. Qualquer dia desses aquele lugar vai explodir. Mas antes que isso aconteça, você será chamado para se apresentar diante daquele que você não está acreditando. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém! E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu. Pergunta igual. Qual? Aquele que o anjo diz em Atos 1. O mesmo Senhor que vocês estão vendo subir é o mesmo que em breve vai voltar. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu primeiro como alarido. Repita essa palavra comigo, igreja. Alarido. Alarido. O que é um alarido, pastor? Alarido é um barulho estrondoso e forte. Mas não são todos que escutarão esse alarido. Só escutarão esse alarido os descendentes de Abraão. Todo judeu nascido de mãe judia, em qualquer lugar desse planeta Terra que eles estiverem, escutarão esse alarido. Escutarão esse alarido e vão tremer, porque saberão que mataram o verdadeiro Messias, porque saberão que era para ter esperado o verdadeiro Messias e não esperaram. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Quando o arcanjo disparar o toque da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Não entenderam? Eu vou explicar melhor. Os que morreram antes de nós, em Cristo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os pastores, os profetas, o comunismo que matou mais de 50 milhões de crentes como eu e você, o padre Torquemada que matou mais de 10 mil valdezes com uma adaga enficada no peito e uma espadinha na mão, o Coliseu romano que dizimou o corpo dos nossos crentes, colocando eles para ser comidos por leões. Só Deus sabe onde estão os átomos deles agora. Não me interessa. A Bíblia diz que quando Deus fala, a ordem dada tem que ser executada. Os mortos ressuscitarão. Acontecerá uma grande revolução nessa terra, igreja. Todas as placas tectônicas da terra estão se movendo. Os mares estão levantando seus maremotos. Por quê? Porque os corpos dos santos vão ressuscitar. Repito, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Só um pequeno problema: sairá gente do fundo das águas, do meio das árvores, do meio da terra, de tudo quanto é lugar, porque os corpos dos profetas estão sendo ressuscitados, estão sendo chamados. E depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados. Só há um pequeno problema nessa parte do arrebatamento. Perguntem qual? Não vai dar tempo de discutir. A Bíblia diz que estará dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. A Bíblia diz que estará dois no alto de uma moinha, um será tomado e o outro será deixado. A Bíblia diz algo que apavora, igreja. Estarão dois deitados em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. O trabalho no moinho geralmente é à tarde, o trabalho no campo geralmente é pela manhã, e domingo à noite. Deus está dizendo para nós: estejam atentos, eu posso vir a qualquer momento. Famílias inteiras serão divididas naquele momento. Subirão os pais e ficarão os filhos. Ficarão os filhos e subirão os pais. Por quê, pastor? Porque moram na mesma casa, são do mesmo sangue, mas não comungam da mesma fé. Quer viver, lá vão ter. Quer viver do jeito que querem. Para subir no arrebatamento tem que ser santo. Não pode haver pecado. As suas vestes não podem estar manchadas. As suas vestes precisam estar lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz a velocidade que isso irá acontecer, num abrir e piscar de olhos. A ciência conseguiu ver quanto tempo demora os nossos olhos abrirem e fecharem. 7 milésimos de um segundo. Antes da gente piscar, a igreja será arrebatada. Deixaremos esse mundo que nos odeia.
Quando chegamos no alto dos céus, esse mundo se transforma numa verdadeira miséria. Carros começam a se chocar nesse mundo afora. Avião sem piloto, sem copiloto, porque toda a tecnologia que o avião tem, ele precisa de 100% do homem para aterrissar e 100% do homem para subir. Se tiver arrebatado os pilotos, avião despencarão lá de cima, a terra ficará uma verdadeira desordem, Satanás será solto, associado ao falso profeta, e será para enganar as nações. Eu não sei vocês, mas eu quero subir. Suas vestes não podem estar manchadas. Não há tempo de brincar, igreja. Jesus está voltando nessa terra. Jesus está voltando. Há mais de 153 sinais que prediz com exatidão bíblica e histórica uma igreja que está sofrendo demais há mais de 2000 anos atrás, e ela não pode estar aqui quando esse conflito acontecer. Não tenha pavor, não tenha medo. Antes disso acontecer, você será chamado para se apresentar diante daquele que glória a Deus. Quando chegarmos no alto do céu, subiremos em miríades e miríades de santos. Subiremos ao lado de um cego Bartimeu. Subiremos ao lado de Mardoqueu. Subiremos ao lado do rei Davi. Subiremos ao lado do profeta Natã. Subiremos em miríades e miríades de santos, todos cantando um novo cântico. A Bíblia nos ensinou a orar a oração do Espírito Santo. Não é essa oração que nós fazemos nos últimos anos, não. Nós tratamos Deus como um empregado. Pai, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um namorado, eu quero me dar. Não, a Bíblia nos ensinou a orar com a oração do Espírito Santo. É Maranatá, Maranatá, Maranata, Maranata, que significa ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Quando chegarmos no alto do céu, Jesus nos recepciona. Fazemos o que lá, pastor? Sentaremos numa mesa linda. Vou mostrar para vocês aqui em Apocalipse, na borda do Cordeiro. Sentaremos numa mesa linda. Quem tiver uma fita métrica em casa, que meça. Ela vai do Oriente até o Ocidente. João descreveu a mesa em Apocalipse. Na mesa estão sentados todos os salvos. E quem vai ser o garçom? O noivo. Ele vai chegar numa bandeja. Está servido, Senhor? Está servido, Senhor? Ele será o garçom da mesa. E o que estiver acontecendo aqui na terra, Satanás sairá para enganar as nações, e aquele que não tiver a marca da sua mão na testa, esse já será condenado. Só que tem um problema: quando ele tentar colocar a sua imagem dentro do templo de Jerusalém, tem pessoas que não subiram no arrebatamento e não vai permitir. Perguntem qual? Só falo se todo mundo perguntar. Os desviados. E os judeus que não subiram. Porque todo judeu, o pior judeu que existe, foi curado de toda a idolatria quando eles estiveram presos dentro do cativeiro babilônico. Quando ele tentar colocar a sua imagem, porque até fogo no céu ele faz descer, e como Deus ele precisa ser adorado, mas ele não quer ser adorado aqui na Aparecida, no Brasil, e nem em Fátima, em Portugal. Ele quer ser adorado em Jerusalém. Esqueceu que a figueira de Deus na terra é Jerusalém, é Israel? Ele reunirá todo o exército, toda a arma ibérica feita pela mão do homem. Ele reunirá no vale de Israel, em Israel, conhecido também como Vale do Armagedon. Quando ele tentar soltar uma bomba, dizimar aquele lugar, Jesus ele fala para nós: minha noiva está preparado? Está na hora de eu ir resgatar o meu Israel. Levantamos da mesa, a mesa some diante dos nossos olhos, e aparecem milhares de cavalos. O dele é maior que o nosso. Subiremos no lombo de um cavalo lindo. E quando ele sobe no lombo do cavalo, tem umas frases na sua coxa direita que nós vamos ver o que está escrito. Mas nós vamos entender o que é. Depois nós entenderemos. Quando ele sobe, o seu manto de vitória que cobre a sua coxa direita, ele sobe no lombo de um cavalo lindo. E quando Satanás tentar dizimar aquele lugar, tentar soltar uma bomba, abre-se uma ruptura no céu. E cumpre-se a profecia que todo olho verá. Lembra? Os mortos já ressuscitaram.
Quem teve a visão foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Está escrito no livro de Judas, o livro que antecede Apocalipse. Enoque dizendo: eis que vejo o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Ele não diz anjos, ele diz santos, somos nós. Faz tempo que Enoque viu minha fotografia lá. E a sua estava lá também. Glória a Deus, aleluia. Eu sei, meu Deus. Quando ele coloca o pé, quando Jesus ele vem, ele coloca o primeiro pé no Monte das Oliveiras, aquele lugar fica maior ainda. E o Vale de Israel, geograficamente falando, não é um lugar plano, é um buraco gigantesco. Então a Bíblia diz que toda arma feita pela mão do homem, quando Satanás colocar voltada para Jesus, Jesus vai fazer assim, ó. Ele acabará com o inimigo com o sopro da sua boca. Ele só fala assim, ó. Milhares de pessoas serão mortas naquele vale. Eu esqueci de falar o que nós vamos deixar para o final. O que nós comeremos nessa mesa, né? Eu vou deixar para o final da mensagem. Milhares de pessoas morrerão no Vale de Israel, em Israel. E reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E seremos reis e sacerdotes dele. Quem vai estar comigo nessa peleja, igreja? Amém. Mas eu quero pegar a cabeça da Maria Mulambo, da Maria Padilha, do Tranca-Rua, e quero bater tanto nele, porque a gente vai voltar para acabar os demônios, e a gente vai estar do lado de Jesus Cristo. E eu tenho uma sede de pegar esse demônio. Eu não sei você, mas eu quero estar lá. A minha sede maior ainda é de Jesus voltar. Não quero nada nessa terra. Jesus tem sido bom comigo. Eu só quero que Ele lembre de mim no dia da salvação, que Ele lembre do meu nome. A Bíblia diz que aquele que foi batizado, que foi escrito no livro da vida, pode ter o seu nome riscado. A Bíblia diz isso. Quando você aceita Jesus Cristo e você é batizado, o seu nome pode ser riscado, sim. Está numa igreja aqui, uma carta para a igreja que nós veremos lá na frente. O seu nome pode ser escrito, apagado no livro da vida. E eu não quero ter o meu nome apagado no livro da vida. É, Deus. Eu tenho andado por tantos lugares e a condição é nobre, porque é ganhar almas para o reino dos céus. Estava passando por um problema espiritual muito grande. A ministra Tânia sabe disso. Tenho andado em tantos lugares, tantas pessoas têm aceitado Jesus. Tenho pregado em tantas igrejas diferentes, em cidades diferentes. E à noite eu tinha uma perturbação, como se alguém estivesse me sufocando. Mas não é nenhum problema físico. Uma vez eu quase morri, não é isso, ministra Tânia? Eu não conseguia falar, parecia que alguém estava perdendo meu pescoço. E o pastor Julião, Daniel, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. E tem pastor que é pai, né? O pastor Julião é pai. E depois que eu firmei o meu pé aqui, eu digo que a minha igreja é essa. Depois que eu me firmei meu pé aqui, graças ao bom Deus, Jesus Cristo tem lembrado de mim. As minhas noites têm sido boas, não tenho mais passado por isso. Aleluia. Eu peço que o pastor Julião continue orando por mim, porque as suas orações fazem efeito, pastor Julião. E comeremos do fruto da árvore da vida, nas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que era saúde para todas as nações, que as suas folhas são saúde para todas as nações. Vamos abrir aqui, ó, rapidinho, em Apocalipse 22, Apocalipse 22, no versículo 2, para a gente aqui dar uma olhada rapidinho. Apocalipse 22, no versículo 2. E eu gostaria que a igreja inteira, a igreja do Senhor Jesus, conseguisse ler essa palavra junto comigo, todos juntos também. Apocalipse 22, versículo 2, amém? No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Tem algumas Bíblias que dizem são saúde para todas as nações, que é a mesma coisa. Agora nós vamos lá na carta em Éfeso, para nós entender por que eu fui lá e voltei. Só participa das bordas do Cordeiro aquele que foi arrebatado, igreja.
Apocalipse 2, no versículo 7. Apocalipse 2, no versículo 7. Carta à igreja em Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei de se alimentar da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Esta igreja em Éfeso, quem fundou ela foi o apóstolo Paulo. Agora eu vou explicar ela detalhe por detalhe. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Este aqui é o Espírito de Jesus. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. A igreja conseguiu perceber quem eram os verdadeiros apóstolos, quem estava penetrado dentro da igreja e falando corretamente a palavra de Deus, quem não estava sendo desviado, cheio de dogmas falíveis, com rituais humanos. A igreja conseguiu identificar: isso é bom. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. A igreja em Éfeso tem suportado firme, e não deixaste esmorecer. Até aqui foi só elogio. Todas as cartas têm 3 coisas em comum: uma alerta, uma recomendação e uma promessa. E agora chegou o alerta da carta. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando o apóstolo Paulo fundou a igreja em Éfeso, a igreja estava com tudo olhando para Cristo, e depois foi se perdendo. Perguntem o quê? O quê? Doutrinas. Doutrinas. Doutrina tem que ter, pastor? Tem que ter. Porque a doutrina é a lei da igreja. Tem que ter as doutrinas. Mas quando isso passa a ser na frente de Jesus, está errado. Eles estavam mais preocupados com as doutrinas da igreja do que com Jesus. Está errado. Jesus é em primeiro lugar. Como eu disse, o livro de Apocalipse é o livro mais perfeito da Bíblia, porém é o livro mais difícil de ser pregado, porque a sua mensagem é uma mensagem alta, cheia de alegorias, cheia de mistérios. Foi revelado por um mega homem de Deus, foi chamado amigo de Jesus. Vocês sabem por que João estava preso na ilha de Patmos? Porque ele era considerado um semideus. Na cultura da Grécia, os gregos, aqueles que eles tentavam matar e não conseguiam, eles tinham muito essas ideologias de deuses gregos que saíam do mar, o deus Sol. Então, como ele foi jogado dentro de um azeite fervendo, não aconteceu nada com o corpo dele, os gregos falaram: esse cara aqui era um semideus. O que é um semideus? Eles achavam na cultura deles que um deus saía do céu, ou do sol, ou do mar, e tinha relação com uma mulher aqui da terra, e nascia um semideus. A ilha de Patmos só tinha homens presos que não conseguiram matar na primeira tentativa, e João era um desses. Por isso que ele estava preso lá. Mas a primeira visão de Jesus foi qual? Preguei na mensagem: Jesus glorificado. Quando os outros apóstolos, isso é muito importante, só uma passagem rápida. Quando os outros apóstolos olharam para Jesus e falaram: o Senhor gosta mais dele do que da gente. E Jesus teve que proferir uma palavra que durou pelos séculos. Ele diz: é necessário que ele viva, para que ele me veja vindo glorificado. Os outros apóstolos, do capítulo de Atos, do versículo 6, viu Jesus ressuscitado. João foi o único que viu Jesus glorificado. E eles deixaram o primeiro amor, estavam preocupados com as doutrinas da igreja. Tem contudo o teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. Esse é a favor. O que é nicolaítas? Um tal de Nicolas. Lá da Grécia vinha cheio de rituais pagãos, cheio de rituais humanos, e eles não aceitaram. Tem igrejas aqui que aceitaram. Nós vamos ver lá na frente, em outra pregação. Amém, Jesus? Isso aí é para deixar vocês curiosos, para que vocês não venham faltar. Amém? Amém? Quem tem ouvidos,
finalizar a mensagem? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E só tem direito à árvore da vida, o fruto da árvore da vida, aquele que foi arrebatado. O livro de Apocalipse deveríamos estudar um pouco mais. O livro perfeito, tudo é 7, tudo. 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Tudo é 7. É o livro perfeito. É um livro de revelação. Todos os outros livros foram escritos porque o Espírito de Deus dava para o povo, para aqueles que escreveram a Bíblia, autoridade de escrever. Inspiração, estava procurando a palavra. Inspiração. O livro do Apocalipse não. O homem teve que subir ao céu, olhar tudo o que estava acontecendo, tudo que ele presenciou e escrever no livro do Apocalipse. Ele viu. Os outros livros foram escritos pela inspiração do Espírito Santo. Esse livro não. Esse livro o profeta teve que subir ao céu e mandar para nós esse livro maravilhoso, e as profecias estão acontecendo. Eu vou falar uma coisa rapidinho aqui, bem rápido, que tem a ver com o livro de Apocalipse. Estou inspirado, pastor. Glória a Deus. Vou finalizar já. Em Apocalipse diz o seguinte: que Deus mandará 2 testemunhas do céu para pregar o Evangelho do Reino. O maior problema da igreja do século XXI é achar que Jesus só vai voltar quando se cumprir a profecia que todo mundo tem que saber o Evangelho. Essa é a pior coisa que a igreja está pensando. Jesus só volta quando todo o Evangelho for pregado. Em Mateus 24 diz: quando o Evangelho for pregado, o Evangelho do Reino. E o que Evangelho a igreja prega hoje? O Evangelho da graça. A igreja não prega o Evangelho do Reino. A igreja prega o Evangelho da graça. Apocalipse diz: quando for pregado o Evangelho do Reino, eu voltarei. E ele vai mandar 2 pessoas. Essas 2 pessoas pregarão o Evangelho do Reino 1260 dias. E depois disso eles serão mortos. Mas eles têm autoridade de fechar e abrir o céu. Mas quem é, pastor? Anjo não é. Porque se eles serão mortos, o anjo não pode ser morto. E quem que foi arrebatado na Bíblia, igreja? Foi 2. Ele vai mandar 2 testemunhas para pregar o Evangelho do Reino: Enoque e Elias. Eles que descerão para pregar o Evangelho do Reino. Enoque e Elias, eles vão pregar o Evangelho do Reino. E eles já estão à porta. Se Elias já era ousado quando estava aqui na terra, imagina quando ele vir do céu. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é presente. Glória a Deus. Assim, eu tenho 4 quartas, né, pastor? Para pregar 7 cartas. Essa foi incluída uma carta só. Na próxima quarta, em nome de Jesus, se Ele permitir, eu colocarei 3 cartas nessa pregação. Jesus está me dando uma pregação tremenda. Eu vou trazer para os dias de hoje e vou colocar a igreja nós individualmente nas 3 cartas. Vai ser tremendo. Eu quero que todo mundo fale isso, vai ser tremendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de agradecer. Vamos orar? Fechar o olho rapidinho para agradecer. Senhor Pai, obrigado por esse dia. O Senhor tem sido maravilhoso, tremendo. Obrigado por revelar tantas coisas maravilhosas, Senhor. E eu sou o teu servo. A sua igreja entendeu a tua
Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Quem encontrou diz amém? Amém. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou repetir. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Volte um pouco a Bíblia, uma página, Apocalipse 2. Apocalipse 2. Versículo de número 14. Perdão, 17. 2:17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus? Senhor, purifique novamente o ambiente e me ajuda a desenrolar os oráculos sagrados para o teu povo. Me dá inspiração, Pai, como nunca antes. E a igreja que é tremenda diz amém. Amém. Aplauda Jesus porque ele é tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro versículo que nós lemos a respeito da coroa, aqui há uma recomendação de Deus para os seus servos. Vou repetir. Aqui há uma recomendação de Deus para os seus servos. E há uma maneira de nós nos resguardarmos para não perder a coroa. Eu vou mostrar no final da mensagem. Quando nós ouvimos falar da palavra coroa, de imediato nós já associamos a reino. Coroa está associado a reino. Coroa está associado também a honra. Está associado à autoridade. E está associado também à exclusividade. Quando nós fazemos a associação da palavra coroa a reino, não é só porque nós temos conhecimento de história. A própria palavra de Deus nos garante isso. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 23, no versículo 11, quando o profeta Joiada, ele vai ungir a cabeça de Joás para receber a coroa como rei. Ele faz todo aquele procedimento, todo aquele processo de derramar o azeite sobre a cabeça de Joás. Após ele fazer isso, ele coloca na cabeça de Joás uma coroa. E os filhos do profeta Joiada diz: viva o rei. Perceba que nessa passagem fica bem claro que a pessoa que recebe a coroa, de imediato ela já começa a ser honrada. Só recebe uma coroa na tua cabeça aquela pessoa que tem honra, aquela pessoa que é honrada. A coroa não é uma coisa material, é uma coisa simbólica. Por quê, pastor? Quando a palavra diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, é que nós já possuímos ela. Glória a Deus. Já possuímos essa coroa e temos que tomar um cuidado para não perdê-la.
A primeira vez que a Bíblia vai falar da palavra coroa na Bíblia é em Levíticos, no capítulo 8, no versículo 7, quando Moisés está recebendo recomendações de Deus a respeito do tabernáculo, a respeito das coisas santas, a respeito das coisas sagradas, inclusive do sacerdócio, inclusive de Arão. O sumo sacerdote, ele colocava toda aquela vestimenta, toda aquela edumentária, e na tua cabeça ia uma mitra. O que é isso, pastor? Uma espécie de turbante. E nesta mitra ia uma lâmina de ouro, que representava a coroa. O sumo sacerdote, ele tinha autoridade e exclusividade de manusear as coisas santas, manusear as coisas sagradas, inclusive de fazer expiações do pecado do povo. Deus me deu um personagem bíblico que vocês vão entender: Arão e sacerdote. Tem dois personagens na Bíblia. O primeiro personagem, ele passou pelo vale da sombra da morte, passou pela rejeição, passou pela privação, passou pelo sofrimento, mas não perdeu a coroa. O segundo personagem, ele não passou por nenhum tipo de prova e perdeu a coroa. O primeiro personagem é Ezequiel. Ezequiel é um dos livros mais importantes da Bíblia. Ezequiel é um dos livros mais sagrados da Bíblia. Eu tenho neste livro pelo menos 30 mensagens, uma mais linda do que a outra, uma mais poderosa do que a outra. E se vocês me perguntarem qual é o segredo deste livro, eu conto para vocês. O segredo é o protagonista desse livro. O protagonista desse livro não passa de um sofredor, não passa de alguém que passou pelo tempo, que passou pela rejeição, que passou pela privação, que passou pelo sofrimento e pela misericórdia divina foi aprovado. Eu estou falando de Ezequiel. Ezequiel veio de uma família de sacerdotes. Seu pai chamava-se Buzi. E como Ezequiel veio de uma família de sacerdotes, havia um sonho dentro dele: prosseguir com a dinastia eclesiástica da tua família, prosseguir com a dinastia sacerdotal da tua casa. Se traçarmos uma linha genealógica de Ezequiel até os primórdios dos tempos, nós chegaremos em Arão. Ezequiel tinha o mesmo sangue que Arão. Ezequiel tinha o mesmo sangue que Moisés. Ezequiel foi escolhido por Deus antes mesmo de ter nascido, porque a sua semente era de uma dinastia santa e purificada. Todo menino que nasce levita tem uma vida diferente. Antes disso, todos aqui conhecem a Bíblia e sabemos muito bem que em Israel havia 12 tribos. E essas 12 tribos saindo da tua terra, sentindo a terra de Canaã, a terra prometida, liderada por Josué, porque Moisés está morto. Ao entrarem na terra de Canaã, as 11 tribos, Josué, ele desenha um papel e diz: do meu lado esquerdo ficará a tribo de Ruben, do meu lado direito a tribo de Gade, na minha frente ficará a tribo de Benjamim. E separando as terras, 11 tribos recebem como herança, recebem como penhor uma parte de terra na terra prometida de Canaã. 11 tribos estão felizes e 11 tribos estão batendo palma. Tem uma tribo que está do lado de Josué, triste, cabisbaixa. Tem uma tribo que está quase caindo em depressão. Eu estou falando da tribo de Levi. Josué está do lado da tribo que sobrou. As outras tribos saem se acotovelando, olhando um para o outro e dizendo: vocês estão vendo? Deus esqueceu daquela tribo, a tribo de Levi. Josué, sem ter o que fazer, tira do teu bolso um papel, e lá está a mão de Moisés, ou a letra de Moisés, e ele começa a ler esse papel, pastor Julião, e ele diz: para os Levi, a herança é um pouco mais forte. A tribo de Levi não herda terra na terra, a tribo de Levi herda o reino dos céus. Oh, glória a Deus! A tribo de Levi terá o meu nome como herança, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto
A tribo de Levi não vai precisar comprar. A tribo de Levi não vai precisar vender. A tribo de Levi não vai precisar pescar nos rios. Não vai precisar trabalhar no sol do dia a dia. Eles vão ficar a maioria do tempo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque eu sou a herança dele. Aleluia, Deus. Todo menino levita que tinha no seu sangue a linhagem dos sacerdotes, quando ele completava 5 anos de idade, ele era retirado do meio do povo e colocado dentro de casa. O pai, ou o tio, ou o avô, tirava uma parte do seu tempo ensinando o menino as leis e as histórias de Israel. Ezequiel está dentro de casa, aprendendo a Bíblia, o Torá, o Pentateuco bíblico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele está aprendendo o Torá, as histórias que Moisés contava. E às vezes ele perguntava, pastor Julião, por que eu não posso sair lá fora como as outras crianças, para brincar? E aquele que estava ensinando ele respondia com os olhos lacrimejando: porque você nasceu para ser diferente. Deus. Você nasceu para ser marcado diferente. Todo menino levita, quando ele completava a idade de 12 anos de idade, era capaz de recitar de cor as 613 leis que todo adorador deve saber, de cor e salteado, e não quebrá-las. Ezequiel tem um sonho: seguir a dinastia eclesiástica do teu pai. O pai dele era sumo sacerdote. Quando ele completava a idade de 17 anos, ele poderia colocar a mão na parede do templo. E a parede do templo era sagrada, era santo. E as pessoas chegavam nele e diziam: você está maluco? Está colocando a mão no lugar sagrado? Me dá licença, porque eu sou da tribo de Levi. Eu sou da linhagem de Moisés. E todos eles recuaram. Bastava nascer levita para ser diferente. Quando o menino levita, com 17 anos, ele poderia ficar sentado na escadaria do templo. Havia 4 tipos de levitas. Faz assim comigo, igreja: 4 tipos de levitas. 4 tipos de levitas. Toda vez que eu falar, vocês abaixam o dedo, amém? O primeiro era levita de sangue. Esse ficava na escadaria, porque era despreparado, mas já podia ficar na escadaria. E os outros não podiam, das outras tribos. O segundo era levita mor. Levita o quê? Mor. Esse saía da escadaria e ia para o átrio. O terceiro era sacerdote. Esse subia a escadaria, ia para o átrio e parava no lugar santo. E havia um quarto: sumo sacerdote. Esse subia a escadaria, ia para o átrio, ia no lugar santo, e uma vez por ano ia atrás do véu do templo, do santo dos santos. A pergunta desse profeta nessa noite para vocês é o seguinte: aonde vocês querem chegar? Aonde vocês querem ir? Por que você está perguntando isso, pastor? Porque todo direito é antecipado por um dever. Todo direito é antecipado por um dever. Quando ele completava a idade de 18 anos, abria-se uma oportunidade, e de levita de sangue ele podia ser ungido a levita mor. E ele saía da escadaria e ia para o átrio. E saindo no átrio, ele cuidava das coisas santas, das coisas sagradas. Ele mexia na pia de bronze e nos altares de sacrifício. Dos 18 aos 35 anos, trabalhando arduamente naquele lugar, abria-se novamente uma oportunidade, e de levita mor ele podia ser ungido a sacerdote. E ungido a sacerdote, ele saía do átrio e ia no lugar santo. E chegando no lugar santo, ele aprendia a cuidar do minorá, o castiçal de 7 lâmpadas, os altares de incenso, a mesa do pão da proposição. Ezequiel, no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, ele tem 17 anos de idade. No segundo livro de Ezequiel, ele tem 22 anos de idade.
Pastor, nós não estamos falando de Apocalipse, porque você está no livro de Ezequiel. Vocês vão entender o que significa coroa. Ezequiel demonstrou para nós. Quando ele completa 17 anos de idade, ele passa a ter uma vida diferente. Uma vida o que, igreja? Diferente. Perguntem por quê? Por quê? O menino que sonhava ter a unção sacerdotal nas mãos tem um par de grilhões que prende suas mãos. E é levado cativo para a Babilônia. Ezequiel passa a ser um homem calado, sonhos frustrados, 5 anos preso, é capaz de matar qualquer chamado. Salomão escreveu isso em Provérbios: a esperança demorada enfraquece o coração, a não ser que aquele homem, a fé dentro dele diz para ele todo dia: eu estou preso, mas eu não sou preso. Eu estou preso e estar é passageiro. Eu estou preso, mas eu sou liberto pelo meu Deus. Aleluia. Ele passa a ser um preso diferente, porque aquelas pessoas que foram presas junto com ele, porque o santuário foi destruído, a arca da aliança foi roubada, e ele não foi preso sozinho. As pessoas foram presas junto com ele, e apontavam o dedo para ele e dizia: o seu pai era um falso profeta, porque o pai de Ezequiel dizia o seguinte, igreja: Deus cura o teu povo, Deus protege o teu povo, Deus guarda Israel. E eles estão sofrendo uma situação totalmente adversa do que o pai de Ezequiel pregava. Ezequiel fala para ele mesmo todos os dias: se eu estou preso é porque Deus sabe de todas as coisas. Um certo dia, no segundo capítulo de Ezequiel, no segundo livro de Ezequiel, no capítulo 1, depois vocês podem acompanhar em casa, Ezequiel está na beira do rio Quebar. Na beira do rio da onde, igreja? Quebar. Pegando água e argila para construir os tijolos da cidade de Babilônia. Ele está com uma cana no seu ombro. Em cada ponta da cana está um balde. E quando ele levanta, é natural ele olhar para cima. E quando ele se levanta com a cana e ajeitando o seu corpo, olhando para cima, ele tem uma visão. Uma bola girando para o lado direito, uma bola de fogo. Ele limpa os olhos e aparece outra bola de fogo, desta vez girando para o lado direito. Uma para o lado esquerdo e uma para o lado direito. Já preguei isso aqui. Nenhum ser humano acompanha grandes milagres e fica normal. Antes de desmaiar, quando ele limpa os olhos, ele escuta uma voz: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Ezequiel escuta a voz de Deus: põe-te em pé, Ezequiel, põe-te em pé, filho do homem, porque eu falarei contigo. Ezequiel tinha um sonho de chegar a ser sumo sacerdote, estudou para isso, se empenhou a vida inteira, perdeu a infância dele, para chegar aonde o pai dele havia chegado. E o sonho dele foi interrompido. Mas como Deus conhecia o coração dele, quando fala para ele, fala o seguinte: Ezequiel, põe-te em pé. E ele, como homem, ele pensa o seguinte, igreja: mas eu já estou de pé. E aí Deus fala: você está de pé para os homens ver, Ezequiel, mas eu conheço o teu coração, eu conheço a tua luta. Ele nunca blasfemou, eu conheço o teu caráter. Põe-te em pé, te darei um som dobrado, Ezequiel, te darei um som maior do que o do teu pai, Ezequiel. Põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Ezequiel tinha um sonho. Eu já falei aqui o que tinha no lugar, todas as categorias de levitas e as repartições, o que tinha lá. Eu não falei o que tinha no Santo dos Santos. Se a arca foi roubada e ela ficava no Santo dos Santos, como é que Ezequiel vai realizar o sonho dele?
Quando ele olha para cima e escuta a voz de Deus, aparecem querubins de Deus, cada um com 4 rostos. E ele pensando, tem um sonho, a arca foi roubada. E o que tinha, pastor, no Santo dos Santos? Uma arca. E o que tinha em cima da arca, pastor? Uma tampa, chamada propiciatório. E o que tinha em cima do propiciatório? Querubins de ouro. As asas, uma grudada na outra. Aqueles querubins representavam o trono de Deus na terra. Quando o sumo sacerdote matava o cordeiro, sem mancha, o melhor cordeiro, sacrificava, ele com a mão cheia de sangue, colocava na ponta da arca e dava 7 passos. Perguntem por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque a presença do Espírito Santo era muito forte. Eles colocavam a mão cheia de sangue na arca e dava 7 passos para trás. Ao darem 7 passos para trás, o Espírito de Deus descia e ele começava a fazer expiações do pecado do povo. Deus, aquela tribo ali está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Autoridade, exclusividade, lembra? A coroa? Exclusividade, autoridade. E Ezequiel tem um sonho. E aí Ezequiel pensa, mas a arca foi roubada. E Deus fala, eu mandarei querubins de verdade, não é de ouro. Eu descerei com o meu trono do céu, Ezequiel. Não vai precisar de trono feito pela mão do homem, não, porque eu descerei. Mas o que tem a ver com o Apocalipse? Sobre a coroa, guarde o que tu tens para não perder a coroa. Lá no começo, na criação, tinha um homem, Adão. Ele era honrado e tinha coroa. Mas ele não tinha coroa, tinha coroa. A coroa é o privilégio de ter honra que Deus proporcionou para você, porque vocês foram escolhidos. E Adão tinha ordens. Você pode fazer o que quiser aqui, Adão, só não pode comer daquela árvore ali. E Adão foi e comeu. Agora uma pergunta: Ezequiel foi honrado, sim ou não, igreja? Sim. Vocês estão vendo a importância? O que faz você ser honrado não é o local. Adão estava no paraíso, ele tinha tudo, e ele perdeu a coroa. Ezequiel estava preso e não perdeu a coroa. Pai, profundo. Porque o que faz a situação somos nós. Mas se eu estiver morando numa casa boa, se eu estiver num carro do ano, se eu tiver um bom emprego, está tudo ótimo. Pode perder a coroa. Não é o lugar, é a sua intimidade com Deus. Aleluia, meu Pai. Aleluia. A sua vontade de estar com Ele. E Adão perde a coroa. Ele era um funcionário de Deus, porém ele que mandava na obra, era responsável, colocou o nome nos animais e perdeu a coroa. Vocês conseguem perceber a importância de ter uma comunhão com Deus e o local não agride em nada de nós perdermos ou não a coroa? Vocês conseguiram perceber isso, igreja? Amém. Eu vou explicar a carta inteira. E no capítulo 3, no versículo 11, guarda o que tens para não perder a coroa. No segundo e terceiro capítulo de Apocalipse, as recomendações vêm primeiro para a igreja. Deus, ele quer consertar a igreja dele primeiro. Recomendações, alerta, e no final de cada carta, uma promessa. Antes de vir o juízo para toda a humanidade, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, ele quer consertar a tua igreja. Ele quer que a igreja seja santa, mas a igreja foi se perdendo conforme o tempo. Nós vamos ler a carta inteira aqui. É a igreja em Filadélfia. Se os irmãos quiserem acompanhar aqui comigo, mas eu vou explicar aqui palavra por palavra.
Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, ou seja, Jesus Cristo, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mentem. Eis que o farei vir e prostrar-te aos teus pés e conhecer e que te amei. É o seguinte, esse versículo 9 aqui está dizendo o seguinte: tem pessoas naquela época que não era judeu e falava que era. Todos nós somos judeus, vocês sabiam disso? Jesus, quando ele desce do céu para a terra, o seu ato de legalidade divina, ao se apresentar para o homem, ele se faz todos aqueles que acreditam na sua palavra, que o recebem como filho dele e herdeiro dele. Ele veio para os judeus. Vocês lembram o que João escreveu antes de escrever Apocalipse? No princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, ele para de olhar para o ocidente e olha para os irmãos dele de sangue, os judeus, mas ele veio para nós. Mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O verdadeiro judeu é aquele que respeita os mandamentos de Cristo. E aqui tinham pessoas que estavam passando por judeus e não eram. E Jesus está dando um alerta aqui. E no capítulo 10, no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que é de vir sobre o mundo. Lembra? Primeiro veio o alerta para a igreja, a recomendação para a igreja. Depois vem para o mundo. Para o mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E acabamos de ler no começo: vendo sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou correndo aqui, acelerando, são 3, cara. Nós vemos também uma promessa numa carta antes, que a promessa é o seguinte. Quem quiser acompanhar é o capítulo 2, o versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. O que é isso, pastor? Eu preguei sobre Ezequiel e sobre o santuário sagrado. Eu preguei aqui e falei para vocês em detalhes o que continha em cada repartição. E este maná era guardado no Santo dos Santos. Vocês querem ver? Lá em Deuteronômio, não, Êxodo 16, 32, 33, não precisa ver a Bíblia, pode acompanhar em casa. Êxodo 16, 32 e 33. Quando Arão recebe ordens de Deus, recebe recomendações, e lá diz o seguinte: guardai o maná escondido para as novas gerações, no Santo dos Santos. O maná foi guardado lá. Quando João é arrebatado ao céu, a primeira visão que ele tem, pastor Julião, é um santuário de Deus. A Bíblia diz que o santuário que foi feito aqui na terra é apenas um espelho do santuário que tem lá no céu. O santuário terrestre é um espelho do santuário do céu. Então o maná está lá. Então aquele que conseguir vencer vai usufruir do maná. Eu não sei vocês, igreja, mas eu quero experimentar e saber o gosto que tem. Aleluia. O problema do povo quando estava no deserto, já que estamos falando do maná, é muito importante, interessantíssimo falar sobre isso. Por quê? Porque o maná não era só apenas um alimento físico,
E eles achavam que era só alimento físico. É alimento que vinha do céu. Em Mateus 4, a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus também diz o seguinte: eu sou o pão que desceu do céu. O maná que descia do céu para alimentar-nos, tinha que alimentar também o espírito. Mas eles estavam tão cegos espiritualmente, porque eles só enxergavam o maná como um alimento físico, não como um alimento espiritual. Não é à toa que ficou 40 anos. Às vezes a sua bênção está presa, igreja, porque quando você quer se alimentar do algo espiritual, você, em vez de se alimentar de algo espiritual, você se alimenta do físico. E como é que eu faço isso, pastor? Ore, se santifique, acredite nele, olhe para ele, esqueça do pastor, esqueça da igreja, coloque o teu olho nele. É Deus. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos acompanhar toda essa carta aqui. É a igreja em Esmirna, Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, Jesus, toda vez que ele vai se manifestar em falar com a igreja, ele se manifesta de uma maneira diferente. Especificamente, e aqui também, a espada afiada de 2 gumes. O que sai da minha boca é santo. A espada afiada da minha boca é santo. Então ouça o que eu estou te dizendo e a recomendação que eu estou te falando. Não é tempo de brincar, igreja. Temos que respirar Jesus de uma maneira espiritual. E é o que Jesus está dizendo aqui para nós. Vocês entendem isso, igreja? Amém. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás habita, quando diz aqui, não é porque o trono de Satanás está lá, não é isso, é uma coisa simbólica. A perdição era tão grande, eles estavam tão perdidos, tão dentro de doutrinas e esquecendo o que Jesus falou para eles, é que eles estavam como se fazendo a vontade de Satanás, onde Satanás habita. Não é o trono de Satanás, aqui é algo simbólico pelas atitudes que a igreja está tendo. Amém, igreja? Amém. E esse que morreu aqui pregava corretamente e ensinava a doutrina dentro da igreja de uma maneira correta e foi morto. Antipas é citado aqui, um homem de Deus. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois quem tem as que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas santificadas, sacrificadas ao ídolos, e praticarem a prostituição. A prostituição e carnes sacrificadas a ídolos, nós não vamos ver só nessa carta. Em outra carta também cita isso. Exemplo, a carta de Tiatira, vamos deixar para a quarta que vem, fala exatamente sobre isso. As coisas sacrificadas a ídolos. Então eles estavam muito em doutrinas e comendo coisas sacrificadas a ídolos. O que Deus teve um trabalho enorme de limpar, de purificar Israel, colocaram tudo de volta de novo, a respeito das coisas sacrificadas, dos alimentos e coisas de ídolos, santuários de ídolos pagãos. Vocês estão entendendo, igreja? Quem está entendendo? Amém. Amém. Outros sim também, tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos Nicolaítas. Nicolaítas, quem criou foi Nicolau de Antioquia. Este homem, esse indivíduo, ele simplesmente adentrou, se penetrou dentro das igrejas e começou a passar doutrinas totalmente erradas, o que estava desagradando a Deus. Quando fala Nicolaítas, fala de 2 cartas aqui, Nicolaítas, em Éfeso também fala, é porque era Nicolau de Antioquia que tinha infiltrado essas doutrinas erradas para dentro da igreja. A doutrina não tem que ter dentro da igreja, pastor, tem que ter, mas não na frente de Deus.
Deus em primeiro lugar. Mas quando a doutrina foge totalmente da palavra, está errado, está no pecado. Perceba que Deus, ele fala em detalhes a importância de santificar a igreja primeiro, antes do mundo. Ele quer que todos que estão na igreja, o membro, essas cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor, que hoje estão localizadas na Turquia, são para as igrejas de hoje também. Por quê, pastor? A Bíblia atualiza todo dia. E Deus sabia que esse livro ia, através dos séculos, servir hoje para ensinar vocês, mostrar para vocês a verdade, mostrar o que a palavra quer dizer de uma forma clara, objetiva, para que nós não caiamos em coisas erradas, em doutrinas pagãs. Vocês estão entendendo isso, igreja? Amém. Glória a Deus. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A justiça de Deus aqui vai ser prevalecida. Venho sem demora. O que é isso, pastor? Venho com o meu juízo. Venho com o meu juízo. Se conserte, vamos se consertar. Nós já possuímos a coroa. Você viu a palavra? Guarda o que tu tens. Não guarda o que vai receber. Guarda o que tu tens. Quando fala guarda o que tu tens, é que nós já temos. Amém, Jesus. Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, arca da aliança, lá no trono de Deus, que está lá nos céus. Foi escondido para as novas gerações, guardado. Inclusive Arão tomou essa postura. Então está lá no céu. Êxodo 16, 32, 33, vocês acompanham lá depois. Como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que é a pedrinha branca? A pedrinha branca, se você varrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é o único lugar que vocês vão encontrar a respeito dessa pedrinha branca aqui. Então eu revirei os livros judaicos, revirei os livros históricos e lá eu encontrei. Quando os judeus faziam festas, quando eles se reuniam para comemorar alguma coisa, inclusive casamento, e as pessoas que estavam recepcionando os convidados recebiam uma pedrinha branca, e essa pedrinha estava escrita uma coisa correspondente que só aquele que recebeu sabia. O que, pastor? Por exemplo, o pastor Julião está convidado e ele vai receber uma pedrinha branca lá no céu escrito: sentará do lado de Enoque nas bordas do cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Mas também significa outra coisa. Quando um escravo, olha que tremendo, igreja, presta atenção em mim aqui. Quando um escravo saía da escravidão, para demonstrar que não era mais escravo, recebia essa pedra branca. E o que significa isso, pastor? Essa pedra branca significa o seguinte: eu sou livre, não sou mais escravo. O meu passaporte da liberdade está aqui. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, igreja: vamos ter que ter a sabedoria do Espírito Santo, estando longe de todo o pecado que separa a gente da comunhão com Deus. Então a pedrinha branca que recebemos lá, já estamos separados do pecado, chegamos até a vitória no reino dos céus e recebemos a pedrinha, porque tiramos o pecado da nossa vida, somos livres. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tremendo, né, igreja? O livro de Apocalipse é uma delícia, mas quando chega também o dia do juízo e a tribulação, aí é complicado. Mas tem mais uma carta aqui, eu disse que era 3. Carta da igreja em Esmirna. Essa é a carta menor de todas as outras. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Quem esteve morto e viveu, igreja? Jesus. Então quem está falando aqui? Jesus. É ele mesmo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu particularmente, eu gosto muito
falo isso com a ministra Tânia todo dia. O apóstolo João é tremendo demais. Foi arrebatar 3 vezes ao céu, viu Jesus glorificado e ainda escutou a voz dele, escrevendo, alertando. Escreveu todo o livro que tem o futuro, o presente e o passado. Vamos lá. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. O que é isso, pastor? Quando menciona que tu és rico, mas vive como se fosse pobre, era uma cidade, a cidade de Esmirna era muito rica em indústria, em comércio, fazia grandes tecidos, faziam grandes tintas, que na época era uma coisa difícil de se achar. Era uma cidade rica, mas como a igreja não queria, melhor dizendo, participar das comemorações pagãs, que eles queriam colocar a doutrina dentro da igreja ou fora dela, porque era costume reunir grandes homens com grandes comércios e se banqueteavam através de ídolos e carne consagradas a deuses, inclusive grande prostituição. E como a igreja se negava em participar disso, sofria. Era uma igreja que estava localizada numa cidade rica, mas era considerada pobre. Por quê? Porque como não participava desses atos, era excluída da sociedade. Era como se fosse excluída da vida social. Quem está entendendo diz amém. Amém. Não quer participar? Então vai viver na pobreza. Não vamos separar nada para a igreja de Esmirna, porque não quer conjecturar com os nossos atos, não quer acompanhar os nossos feitos. Então passava por uma situação como se fosse pobre, mas era rica. Entende isso, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Continuando aqui. E a blasfêmios que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A carta, antes nós lemos, e eu já expliquei a respeito dos judeus. Não expliquei, igreja? Amém. Passam por judeus, mas não é. Ou eu sou judeu, sigo Cristo, sigo Jesus, a minha doutrina é a certa, e está no caminho errado. Está na contramão da palavra de Deus. E esta carta fala a mesma coisa da carta em Pérgamo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser exposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sei fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa aqui de novo. O que é a tribulação de 10 dias, pastor? Escassez de alimentos. Na época do comunismo romano, quando eles pegavam os cristãos e colocavam dentro do Coliseu Romano, os leões ficavam 60 dias sem se alimentar. Eles ficavam todos de joelhos, os cristãos, crianças, idosos, pessoas de várias idades. E quando eles soltavam aqueles leões, aqueles cristãos eram mortos, comidos vivos pelos leões. Faziam essa festa durante 10 dias. Se você for mais a fundo na história do comunismo, quando você adentra dentro do Coliseu Romano, o sangue era tanto, de tanta matança, tanta carnificina contra os cristãos, que chegava o sangue na altura do calcanhar. Só que os leões, como animais, eles viam aquele maior número, eles não atacavam. Então aqueles que estavam obrigando os cristãos a estar lá, faziam ele incitar os leões para os leões atacar. E para eles era isso uma alegria, um passatempo, uma felicidade. Os 10 dias. Ah, pastor, mas 10 dias vai ter o coroa? Morreu, mas recebeu a coroa. Amém. Ah, não, mas aquele que vai se negar a ser cristão não vai precisar ser preso dentro do Coliseu Romano. Não, eu não sou cristão, não quero ir para lá, então você está fora. Mas aqueles que persistirem durante 10 dias vai ser morto, mas receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte.
A Bíblia fala a respeito da segunda morte. Está lá em Apocalipse. Eu anotei aqui, eu sempre encontro. É muita informação. Apocalipse 22:2. Apocalipse 22:2 não. Está em Apocalipse, eu acho que eu nem anotei aqui. Fala da segunda morte. Mas é simples. A segunda morte, quando tem o juízo, eu estou correto, né, pastor? Quando tem o juízo e aquelas pessoas que vão ser julgadas vão no lago de fogo ou enxofre, que é a segunda morte. E aquele que vencer vai estar com Deus, comemorando a morte do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. João 4,32 diz o seguinte: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Maná. Está lá. Agora nós temos que fazer o seguinte: são 3 cartas aqui. Ah, mas você foi na parte boa, pastor. Você foi na parte das promessas. Mas tem que ir na parte boa para dar ânimo para a igreja, para ser vencedor. Temos que ser igual Ezequiel. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Lembra que todo direito é antecipado por um dever. Porque é um presente, igreja, para quem serve a Deus nessa vida aqui miserável, que suporta uma cruz, que suporta umas pancadas e as pedradas, e não nega Jesus por nada. Existe um presente para aqueles que, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nem que esteja se arrastando, ele levanta a ponta do dedinho e fala: Pai, eu estou aqui, fraco, mas eu estou aqui. Existe um presente para quem for fiel até a morte. Amém? Tem uns aqui que não vai morrer. Tem uns aqui que vai escutar o toque da trombeta e será arrebatado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem gostou aqui da palavra? Amém. Não foi palavra de prosperidade, não foi palavra de que Deus vai abençoar a tua vida, mas palavra de alerta, mencionando a atenção que devemos ter. Todas as cartas têm algo em comum: alerta, uma promessa. Eu vou explicar aqui só para terminar. Eu disse no começo da mensagem que há uma maneira de nós nos resguardarmos para não perder a coroa. Eu vou até abrir a Bíblia aqui, porque essa parte é especial. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Timóteo, deixa eu ver aqui. Primeiro Timóteo, não, segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 4. Segundo livro de Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 4. Amém? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele o que arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quer dizer isso, pastor? Aquele que milita, aquele que trabalha tempo e fora de tempo para o rei de Israel, esse tem a coroa garantida. Mas como é que eu vou trabalhar na obra? Eu não sou obreiro lá fora. Nunca teve tanta igreja e nunca foi investido tão pouco em missões. Nunca teve tanta igreja na terra e foi investido em tão pouco em missões. E nós vamos ver essa mensagem no próxima carta.